Então, a nossa aula hoje vai dar a unidade 12, então, nosso módulo completo para que vocês possam desenvolver a avaliação de vocês, ok? Então, vamos lá. Política de alimentação escolar, nosso módulo 12. Professora Caroline, nossa professora assistente, né? Não é isso, professora Caroline, hoje ajudando também na nossa revisão, e eu como professora formadora, ok? Vamos aos objetivos da nossa aula. Conhecer as bases de sustentação do PENAI, conhecer os princípios e diretrizes do programa, diferenciar as formas de gestão do PENAI, conhecer as ações de alimentação e nutrição, compreender a atuação do profissional nutricionista na alimentação escolar, vão conhecer as exigências no controle de qualidade na alimentação escolar, compreender a importância das atribuições do CAI e analisar a importância do PENAI como modelo de política pública em vários países, ok? A unidade 1 fala da ação do Estado brasileiro como regulador e provedor da alimentação escolar. Então, por volta de 1940, então as escolas, elas começaram a se organizar montando os caixas escolares. E qual era o objetivo desses caixas? Era arrecadar dinheiro para fornecer alimentação aos estudantes. Então, nessa época, o governo ainda não participava das ações de alimentação, né? Mas com o tempo ele começou a ver a necessidade, a importância do fornecimento da alimentação para a permanência do aluno em sala de aula, né? Para o seu desenvolvimento, para seu aprendizado e, com certeza, para a redução da desnutrição, né? Então, a partir de um certo tempo, o Brasil recebeu doações de órgãos internacionais, só que esses alimentos que eles recebiam eram mais produtos industrializados. E aí, com o passar do tempo, o Brasil sentiu a necessidade de manter, ou seja, assumir o programa e fazer esse fornecimento dessa alimentação aos nossos alunos, de forma a contribuir para o seu aprendizado, reduzindo assim esse número de desnutrição. Não é isso, professora? É isso mesmo, professora. Então, ele no começo recebia doações, então a partir de um certo tempo ele teve que assumir. Então foi a partir daí que ele recebeu, que ele atuou, ou seja, tomou comissão de frente e assumiu a alimentação escolar. Vimos que primeiro o nome da alimentação escolar era a Campanha da Merenda Escolar e depois veio para o PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mas e aí? PENAI, como surgiu? PENAI não surgiu do nada, então o PENAI, ele teve uma base legal. Então, essa base legal foi a partir da nossa Constituição Federal de 1988, através do seu artigo 208, a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, temos também a resolução do FNDE, que era a antiga 38, que foi substituída depois pela 26, tá, de 2013, e a resolução FNDE 67 de 2009, a resolução 08 de 14 de maio de 2012 e resolução 25 de 2012 e a 465 de 2010. Então, assim, ele não surgiu do nada, ou seja, ele teve um embasamento, ele teve uma criação dentro de legislação que o amparasse. Então, por quê? Porque qual era o objetivo do PENAI? A oferta da alimentação para quê? Para contribuir com o crescimento, o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem
o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos. Lembrando que esse fornecimento de alimentação, ele não chegaria na sua totalidade, ele chegaria parcialmente, porque a oferta da alimentação vai ser no período em que ele se encontrar na sala de aula, nas dependências da escola, cabendo à família ofertar o outro percentual, certo? Que varia de 20% a 70%. Então, de que forma você vai ofertar? Ofertar por quê? Para contribuir para esse desenvolvimento. Mas por quê? E através de quê? Por meio de ações de educação alimentar e nutricional, pela oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante a sua permanência em sala de aula. É o que eu falei anteriormente, de 20%, 30% ou 70%, dependendo da atividade que o aluno desenvolva, não é isso, professora? Isso mesmo. Então, a gente vê que nas escolas, né, dependendo do tipo de atividade que a escola desenvolve, quais os programas que elas estão ligadas, então vai depender muito disso, né, essa porcentagem. Então, não é que seja igual para todo mundo, depende quais os programas que a escola está inserido. Isso mesmo. Então, vamos ao próximo passo. Aí, bem, você tem o PENAI, como surgiu, através de doações, você tem embasamento legal, qual é o objetivo, o porquê que isso ocorre. E agora nós vamos ver os agentes que participam do funcionamento do PENAI, né? Nós sabemos que o FNDL, ele é o executor do PENAI, ele que faz o repasse dos recursos, não é isso? Para que a alimentação escolar seja executada. Então, ele repassa para as entidades executoras e as entidades executoras, ela repassa para as unidades, que são as escolas, dependendo da forma de gestão que se tenha. Então, nós temos os agentes que participam do funcionamento do PENAI, que são o quê? As entidades executoras, que no caso são as secretarias de Estado da Educação ou do município, nós temos as prefeituras, nós temos as escolas federais, mas também nós temos o Ministério Público, nós temos o CAI, nós temos os centros colaboradores, nós temos o Tribunal de Contas, que tudo são agentes também que participam do PENAI, ajudando também, de certa forma, no controle social, participando, fazendo essa parceria junto com o restante da comunidade. É isso? E é uma forma também de fiscalizar, né? Então, isso. São entidades fiscalizadoras que, sem ela, né, seria impossível que realmente o programa se tornasse algo verdadeiro. Algo verdadeiro. Então, é muito importante que elas realmente fiscalizem. Isso, lembrando que você também pode ser um fiscalizador, porque você também é responsável por essa questão da execução da alimentação escolar, né? Principalmente você técnico que executa, você recebe o alimento, depois você armazena, você vai para preparo, distribuição, porcionamento, enfim, você faz todo esse trabalho, toda essa demanda e, de certa forma, também você pode participar disso, certo? Então, unidade 1, ok, vamos a 2. Alimentação escolar e seus benefícios. Então, fundamentos para educação de qualidade. Bem, sabemos que a infância, ela é um período de grande desenvolvimento, marcada por gradual crescimento da criança, especialmente, olha aqui, nos primeiros 3 anos de vida e nos anos que antecedem a adolescência. E falando em questão de fundamentos para uma educação de qualidade, o que a gente quer falar? Quando se oferta a alimentação de qualidade, obviamente a gente quer uma educação de qualidade, né, professora? Então, o que acontece? Você ofertando a alimentação, você, a partir dos 3 primeiros anos de vida, você quer o quê? Inserir hábitos alimentares saudáveis, né? Então, isso é importante porque nos 3 primeiros anos de vida, o que acontece? Você vai criando, você vai formando esses hábitos e também no período em que antecede a
adolescência, então que é um período de transformação, o jovem ainda está assim naquela fase turbulenta, de descoberta, de influências, e é importante a gente fazer essa inserção. Então, a oferta de uma alimentação saudável para hábitos alimentares saudáveis, não é isso, professora? Isso mesmo. E se a gente começa na infância, é muito mais, né, fácil quando chegar no período da adolescência, a gente já ter educado essa criança, porque a gente sabe no período da adolescência que é aquele período que a criança tem uma vergonha, né, de chegar no refeitório. Então, assim, se essa cultura já foi implantada desde a infância, com certeza vai ser mais fácil quando eles chegarem na adolescência. É verdade. Então, no PENAI, o que nós queremos falar para vocês é que a alimentação, ela é um direito do aluno. Então, o aluno que chega na escola, ele sabe que ele vai ter aquela alimentação ofertada. É um direito dele receber uma alimentação de qualidade através do compromisso do técnico e de todos os envolvidos no processo. Então, o PENAI, ele torna-se um programa de direito, então onde todos os estudantes eles têm o direito a ter a alimentação na escola para que suas necessidades nutricionais sejam supridas e assim possam assimilar o que está sendo ensinado em sala de aula. Vocês já viram alguém, uma criança, até mesmo um adulto, poder se concentrar sem ter comido alguma coisa? Isso não é possível. Então, por isso que a gente oferta essa alimentação, porque mesmo que o aluno vá para a escola sem ter comido nada, ele sabe que lá ele vai ter uma refeição e ele vai poder aprender. É isso? Então, ele vai poder desempenhar suas atividades de forma normal, sem ter que se preocupar ou até mesmo passar algum tipo de privação dentro da escola. A senhora quer acrescentar alguma coisa, professora? Isso mesmo. Então, como a gente já viu em outras aulas, né, a gente viu que sem alimentação é muito difícil essa concentração. E acaba o quê? Prejudicando também na questão do aprendizado. Então, é por isso que existe toda essa política de alimentação escolar. Não é assim, não surgiu do nada, né? Então, tem todo um objetivo. Por que, né, que é oferecida alimentação nas escolas? Justamente por isso, porque percebeu-se que realmente sem alimentação ficava muito difícil a concentração e o aprendizado de todas as crianças, de todos os adolescentes. Certo. Então, vamos agora aos princípios do PENAI. Olha só, o primeiro deles, o direito humano à alimentação adequada. Então, alimentação em quantidade, qualidade, variedade. Então, ele vai para a escola sabendo que lá ele tem uma alimentação de qualidade que vai oferecer os nutrientes que ele precisa para ele aprender, para ele se desenvolver, para ele interagir, socializar e brincar. Equidade, então ele sabe que ao chegar na escola o que vai acontecer? A distribuição vai ser para todos de forma igualitária, não vai ficar ninguém sem ser ofertado nenhuma alimentação. Então, quando se oferta alimentação é para todos os alunos. O PENAI, ele tem uma abrangência para todos os alunos matriculados na rede pública de ensino, não é isso, professora? Isso, e é tão verdade que a gente já viu, né, que algumas pessoas, algumas crianças que têm alguma restrição, a gente viu que algumas escolas já fazem, já oferecem, né, porque ela tem uma restrição que ela vai ficar sem alimentação. Então, realmente, a questão da equidade, ela prevalece. Então, a preocupação não é só a abrangência. Então, quando começou o PENAI, o que aconteceu? Ele ofertava, tinham critérios, crianças desnutridas, então não tinha essa abrangência. Então, com o passar do tempo, ele tanto foi abrindo o leque, pegou todos os alunos, não é isso? E a sua qualidade, a qualidade da alimentação também melhorou. E hoje tem, como a professora Caroline falou, essa questão da alimentação para crianças com patologias, né, especiais, ou seja, aquelas que têm algum tipo de intolerância, aquelas que têm algum tipo de doença. Então, elas também têm esse direito, para vocês verem, então, como o PENAI se preocupa com todos, não é?
A sustentabilidade e a continuidade. Então, ser sustentável, dar continuidade, ofertar essa alimentação, esses produtos que sejam de um acesso fácil. E o controle social. Então, todos podem participar desse controle social. É o técnico em alimentação escolar, é o professor, é o aluno, é o pai do aluno. Enfim, por quê? Porque todos são responsáveis. E agora nós vamos para gestão da alimentação escolar, a nossa unidade 3, né? Nos estados e no município. Bem, aqui nós vamos ver o que é preciso para que a escola ela participe do PENAI e que seja repassado esse recurso federal para que ela possa executar o programa, né? Primeiramente, o requisito para que os estados, municípios e Distrito Federal participem do PENAI e recebam seus recursos são, primeiramente, ele tem que informar um quantitativo de alunos através do censo. Esse censo, geralmente, todo ano as escolas informam. Então, é um sistema que vai ser alimentado através desse censo escolar. Eles vão saber o quantitativo de alunos para que assim os recursos possam ser repassados. Depois que esse censo foi informado, tem o que? A formação dos conselhos. Os conselhos escolares. Para quê? Para que também faça essa questão do controle social. Aí, somente as escolas que foram declaradas no censo escolar receberão os recursos do PENAI. Então, elas têm que atender esses requisitos para quê? Para que elas possam ficar cadastradas, aí vão saber o número de alunos, vão ver se tem conselho, aí sim, vão repassar os recursos para que elas executem o programa. Isso é, dependendo da forma de gestão que nós temos agora, vamos mencionar. Então, uma vez que preencheu todos esses requisitos iniciais, aí elas vão escolher a forma de gestão. Então, após a realização do censo escolar e a criação do CAI, o estado ou município ele escolhe a forma de gestão da alimentação escolar, que ela pode ser centralizada. É onde a prefeitura compra os gêneros alimentícios e o distribui às escolas. Então, a prefeitura recebe, a entidade executora, ela recebe o recurso, ela mesmo faz a compra e depois ela só distribui o quantitativo para as escolas da sua responsabilidade, certo? Aí, escolarizada ou descentralizada. Então, a prefeitura ou o estado, ela transfere os recursos para as escolas, as quais ficam responsáveis pela aquisição dos alimentos e sua preparação. Então, a prefeitura ou as secretarias, elas recebem, mas logo em seguida elas fazem os repasses dos recursos para as suas escolas. E essas escolas, elas selecionam seus cardápios conforme a aceitabilidade, o custo, enfim, uma série de especificações de cada escola. E aí elas mesmas fazem essa programação, né? Ficam responsáveis pela compra, pelo armazenamento e pela preparação dos alimentos, né, professora? Isso mesmo, e a gente viu durante essa aula aí, né, que esse modo descentralizado, ele foi muito bom para as escolas, porque foi nesse momento que a gente conseguiu abordar o quê? A questão dos alimentos regionais, regionais, né? Então, a gente conseguiu dar mais importância, fazer a compra dos alimentos regionais. Então, é um modelo muito bom para as escolas. É porque nessa forma descentralizada e escolarizada, a escola, ela escolhe os seus cardápios, a sua realidade, a sua cara. Diferentemente já descentralizada, que já é uma coisa assim meio que definida para todos. Então, já aqui nessa descentralizada, ela já vem a questão dos hábitos alimentares, culturais, os regionais, né? Então, facilita muito a questão também de não ter esse desperdício da alimentação, né, professora? E a gestão mista, onde a prefeitura adota ao mesmo tempo duas ou mais formas de gestão, né? Um exemplo, a centralizada nas escolas urbanas e a descentralizada
nas escolas rurais. Então, fica esse mix das duas formas de gestão, sendo que, para fixação de vocês, as mais utilizadas é a centralizada e a descentralizada, ok? Quer acrescentar, professora, alguma coisa? Não, é isso mesmo, a mais comum da gente ver a questão da descentralizada. Descentralizada. Né? Ainda temos a terceira, que é a gestão terceirizada. Então, a prefeitura, ela compra o gênero de forma centralizada, mas ela contrata o quê? Uma empresa para preparar e distribuir as refeições, certo? Então, a terceira forma, e lembrando que temos a centralizada e a descentralizada como as principais. Agora nós vamos para as ações de alimentação e nutrição na escola. É a nossa quarta unidade. Bem, sabemos que o PENAI, ele tem como objetivo a oferta da alimentação saudável e adequada aos alunos, né? Então, dentro da resolução, que eu digo que é uma cartilha, né, principalmente dos nutricionistas que tem para a elaboração do cardápio, tem que seguir aquela cartilha, tem que lê-la. Para quê? Para que você possa fazer um cardápio conforme preconiza o FNDE e a resolução. Então, a normativa do PENAI, ela traz algumas regras para a elaboração do cardápio que será ofertado nas escolas. Então, assim, esses cardápios que são realizados para serem executados nas escolas, eles não nascem do nada. Você tem essa resolução que ela é um guia. Esse guia, ele vai te dar um direcionamento para que você possa, lá do comecinho, dizer, bem, eu vou por aqui, vou começar esse cardápio baseado nisso, nesse item, nesse artigo e nesse artigo. Essa resolução, ela instrui o nutricionista, o responsável técnico, para que ele possa fazer um cardápio que atenda o mínimo das exigências preconizadas pelo PENAI. Então, o cardápio da alimentação escolar. O cardápio, ele tem que partir do princípio das princípios e diretrizes do PENAI. Porque esses princípios, eles regem o PENAI e o que acontece? É a partir dele que a gente elabora o cardápio. Ah, mas como é que é esse cardápio? Esse cardápio, ele é quantitativo e qualitativo. Então, quantitativo se refere, tem umas referências nutricionais que vem anexa nessa resolução, onde a gente sabe por idade, por modalidade, e nessa questão de divisão de idades, eles vêm com referências de macro e micronutrientes para ser ofertado, ou seja, 20%, 30% das necessidades ou 70% dessas necessidades nutricionais. Então, olha, a qualidade, ó, 70% das necessidades em período integral, 20% quando ofertada uma refeição, 30%, né, uma refeição, e 30% duas ou mais refeições. Então, assim, é baseado nisso. E esse percentual, ele preconiza a quantidade de quilocaloria, não é, professora? Isso mesmo. E também para a questão do número de refeições que vão ser oferecidas. Oferecidas, né? A gente sabe que é diferente para creche. É completamente diferente o número de refeições que são oferecidas para o ensino médio, para o ensino fundamental. Fundamental, é. Dependendo da atividade que o aluno desenvolva, ou é 20, ou é 30, da localização também, nós temos os 30%, onde inclui as comunidades indígenas, quilombolas, então são aquelas comunidades que nós falamos nas aulas anteriores, que são mais vulneráveis, então você tem que ofertar um aporte maior, certo? E os cardápios, eles são diferenciados por per capita de alimento. Então, você vai colocar um quantitativo per capita de alimento. Então, você viu 30, viu 70% e 20% das necessidades. E aqui, o qualitativo. Então, você vai utilizar os grupos de alimentos, você vai ver resolução, você vai ver o controle higiênico sanitário, você vai ver a variedade, você vai ver o equilíbrio, você vai ver a cultura alimentar, os hábitos alimentares, todos itens que tem a resolução. Então, ao elaborar esses cardápios, a gente tem que verificar isso, os hábitos culturais, não é, professora? Os hábitos da região, não fazer um cardápio que eu acho que vai ser legal, não, vou fazer pautado
naquela comunidade, naquela população, naquele público, Isso. não é? Por isso que quando os alunos perguntam, né, será que eu posso sugerir para incluir algum alimento nesse cardápio? Por isso que a gente fala que tem que realmente ser informado o nutricionista, porque ele vai verificar dentro dessa resolução se é possível inserir ou não esse alimento que foi sugerido. Então não é assim, eu acho legal inserir, sei lá, açaí. Então tem que ir lá na resolução e verificar se realmente é possível inserir o açaí na alimentação. Isso, ver se aquela comunidade, ela tem essa preferência. Por isso que é sempre bom, ainda mais você técnico agora, que tem uma série de informações, você entrar em contato, fala para o seu gestor, ele vai facilitar com que você vá também conversar com o nutricionista. Por quê? Porque é uma série de especificações que às vezes vocês desconhecem. Então você conversando, aí as coisas ficam mais esclarecidas e até vocês entram num consenso, certo? Então, vamos lá. Então, os cardápios, eles têm detalhes técnicos a serem seguidos no planejamento dos mesmos e é necessário sempre em um município ou estado a presença de um profissional chamado nutricionista. O essencial seria que todas as escolas tivessem um profissional. Por quê? Porque aí seriam montados cardápios específicos para as escolas, não é isso? Mas a gente sabe que existe um déficit de profissionais, existe uma deficiência grande de profissionais para que isso ocorra. Mas, enquanto isso não acontece, vocês podem ter esse elo, vocês podem ter esse canal de comunicação técnico, gestor, nutricionista, ou do município ou do estado, né? E o profissional nutricionista, ele pode atuar em várias áreas da alimentação, né? Em várias áreas. Alimentação coletiva, nutrição clínica e saúde coletiva. Eles também podem atuar como educador, sobretudo devido às suas atribuições no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, essas atribuições dentro do programa, elas estão estabelecidas nas normas do Conselho Federal de Nutricionistas, tá? Então, essas atribuições do nutricionista são enormes e ela tem lá na 465, onde fala especificamente do nutricionista desenvolvendo suas atividades no PENAI. Quer acrescentar alguma coisa, professora? Então, em relação à resolução, isso é importante, né? Porque às vezes a gente fala, mas o nutricionista faz isso, faz aquilo, mas é porque está dentro da atribuição e isso está dentro de uma resolução. Então, para quem tem dúvida, né, sobre a atividade do nutricionista, é só consultar essa resolução e lá você vai ver a gama de atribuições, né, que os nutricionistas têm. Tem, isso é verdade. E agora nós vamos falar da agricultura familiar e alimentação escolar, na nossa unidade 5. Então, foi a partir de 2009 que foi estabelecido a obrigatoriedade da compra dos gêneros alimentícios que os agricultores familiares, os empreendedores familiares rurais produzem para que sejam contemplados no cardápio da alimentação escolar. Vale ressaltar que foi em 2009 quando foi a resolução 38, que agora é a 26, já tinha estabelecido. Então, do percentual que for, do total dos recursos que for repassado para as escolas, para as unidades executoras, no mínimo 30% teria que ser destinado para a compra de produtos oriundos da agricultura familiar. Então, foi um rebuliço, porque todo começo ele é difícil. Como se vai fazer isso? Tem que organizar cooperativas, associações, uma série de coisas. Mas hoje já está um pouco mais evoluído e nós temos inúmeros municípios que fazem compra da agricultura familiar. Por quê? Porque do total dos recursos que seriam repassados pelo FNDE para o PENAI, então, no mínimo, 30% desses recursos deveriam ser gastos em gêneros alimentícios da agricultura familiar, sem intermediário e dispensando-se o quê? O processo licitatório. Então, era a compra direta. Bastaria o quê? O produtor, ele preencher todos os requisitos, o passo a passo, que são 8, que começa desde a elaboração do cardápio, ao projeto de venda, assinatura de contrato e, no final, a entrega do produto, ou seja, o produtor com a escola. Então, qual é o objetivo? De que o produtor
ele melhora as suas ações, né, na oferta, as suas ações comerciais na oferta dos seus produtos, melhorem a qualidade, ele vai ter aquela renda fixa, aquela renda certa. E de quem compra, obviamente você vai ter um produto de qualidade, um produto fresco, um produto local, você vai valorizar a economia local e, obviamente, a oferta da alimentação adequada, uma alimentação de qualidade. E né? ambos ganham, né? Porque assim, o produtor, ele acaba se preocupando, né? Com a qualidade do alimento que ele vai estar oferecendo, Claro. justamente por ter essa questão da concorrência. Então não é só chegar, eu tô aqui com o meu produto e vou vender. Não, ele tem uma preocupação em levar um produto bom e de qualidade. Porque senão ele pode ser que ele perca pro vizinho, né? Por quê? Porque ele também tem que ter essa continuidade da oferta. Uma vez que ele faz aquele projetinho, o que acontece? Ele está dizendo que ele produz aquele tipo de alimento e que ele tem como fornecer. Então, se ele não tem como fornecer, então ele tem que sair. Lembrando que a maioria das escolas pensam que o mínimo pensam que só é até 30%, desculpa, mas não é. É no mínimo 30%, mas podem ser utilizados com a agricultura familiar até 100%. Então, existem escolas, unidades que pensam, só até 30%. Não, você pode começar com 30%, mas você pode evoluir. É 60%, é 70% e chegando até 100%. Então, dependendo do que o produtor tenha para ofertar, você pode comprar. Então, quanto mais produtos, obviamente melhor, porque o que a gente quer? A oferta da alimentação saudável, dando preferência aos alimentos agroecológicos, os orgânicos, os que são produzidos localmente, preferencialmente, porque a gente fortalece a economia local e eles sempre terão aquela garantia daquela renda, né? Então, eles também têm que fazer as ações de melhoria no que se refere à qualidade do produto, né, professora? Isso mesmo. Então, é uma troca, né, que ambos os lados ganham com essa venda aí do agricultor familiar. Então, agora nós vamos para a nossa unidade 6, o controle de qualidade da alimentação escolar. Bem, aí nós vamos ressaltar a questão da importância do técnico no desenvolvimento das suas atribuições, né, as suas habilidades dentro da escola, né? Nós sabemos que os principais órgãos governamentais responsáveis pela legislação sanitária em nosso país são o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, esses órgãos, eles são responsáveis pela legislação sanitária em nosso país. Então, eles geralmente fazem essa questão de controle, supervisão, fiscalização. Lembra naquelas aulas anteriores, né, professora, em que nós falamos desses órgãos? Então, dessa mesma forma, como eles se preocupam com isso, vocês técnicos também têm que se preocupar com essa questão do controle e da qualidade da alimentação. Quer acrescentar, professora? Então, por isso que existem esses dois órgãos, né, que vão fiscalizar. Claro que o interessante é que realmente essa fiscalização fosse feita semanalmente ou pelo menos mensalmente. Mas a gente sabe que ainda não é possível, né? Isso. Mas a fiscalização existe, ainda que ainda não é eficiente, mas existe. Existe, Então, sabemos que são órgãos que possuem representações nos estados, municípios brasileiros, os quais têm a função de fiscalizar e realizar o controle higiênico sanitário nos locais e estabelecimentos em que haja atividades relacionadas com a produção de alimentos, por exemplo, os restaurantes, cozinhas industriais, supermercados, inclusive, olha aqui, as cozinhas das nossas escolas. Por isso que é interessante que você, técnico, seja comprometido, seja responsável em sempre estar em conformidade, que seja o ambiente onde você faz, os utensílios com que você elabora, prepara os seus alimentos, a sua vestimenta, não é, professora? Asseio pessoal, a dispensa, para que esteja sempre tudo organizado. Por quê? Eles podem fazer uma supervisão, uma fiscalização, eles não avisam. Então, se você anda direitinho, você anda em conformidade, o que se preconiza, o que se pede em termos de controle higiênico sanitário, obviamente você não tem o que temer.
Diferentemente se você não faz isso, né, professora? É isso mesmo. E só para vocês verem, né, como foi falado aí, não são só vocês que vão ser fiscalizados. A gente vê que, ó, supermercados. Então, assim, onde se tem uma produção de alimentos, ou até mesmo, no caso, no supermercado, às vezes não tem a produção, mas tem um alimento, né, que vai ser vendido. Então, é por isso que existem esses dois órgãos e eles vão fiscalizar, sim. Como a gente já falou em aulas anteriores, né, se realmente você está preocupado, né, então comece a adequar. A gente já ensinou aqui vários passos para que você deixe aí seu ambiente de trabalho realmente adequado. Então, coloque em prática isso e você não terá mais nenhuma preocupação. Né? Se chegar a uma fiscalização, você vai estar realmente correto. Correto. Lembrando que essa conformidade, ela começa no ato do recebimento do alimento. Por quê? Para que você não corra o risco de estar ofertando um alimento que já está com prazo vencido, que está com a embalagem machucada, que pode estar danificado, o alimento, principalmente também o perecível, que ele já está aparentemente assim, não está tão viçoso, entendeu? Então, o recebimento, ele é um ato importante para você também chegar no final. Após o preparo, você ofertar uma alimentação segura, com qualidade, dentro dos padrões que pede a resolução, porque dentro da resolução tem a questão do controle de qualidade da alimentação, certo? E aí, aqui nesse ponto é onde entram as atribuições do técnico em alimentação escolar no controle de qualidade, que é a questão do recebimento do alimento, é que ele deve estar o quê? Bem, uniformizado, higiene pessoal, as unhas, não é, professora? Não ter adorno, com touca, uma touca que realmente cubra o cabelo e que não fiquem os cachinhos aparecendo para fora, porque as pessoas geralmente colocam a touca, você vê só cobrir aqui da parte para cá, mas aqui tudo fica fora. Então não vale, tem que se cobrir tudo, né? Esmalte não pode, você ficar falando em cima do alimento na hora que estiver preparando, o utensílio com que você prepara o alimento, a tábua, não é? A tábua com que você corta a carne, ser diferenciada que você corta do alimento, os utensílios estarem sempre limpos, bem higienizados, né? A despensa na qual você armazena os gêneros alimentícios na dispensa armazenado direitinho, os freezers, carne, polpas, iogurte. A gente sabe que nem todas as escolas elas possuem uma estrutura para que tenha essa grande quantidade. Ah, professora, mas na minha escola mal tem 2 freezers. Mas para isso vocês têm que fazer um controle. Então vocês façam solicitação de gêneros para que vocês fiquem armazenando o que dá. E não pedir todos os gêneros que vocês compraram para que seja armazenado. Aí realmente vai virar uma bagunça, certo? Quero acrescentar, mesmo. E só para lembrar que o controle, né, higiênico-sanitário, ele, como a professora estava falando, ele é uma etapa, né? Ele depende de etapas. Então, você é o grande responsável pelo esse controle sanitário, porque é no seu ambiente de trabalho e você é o ator principal. Do início ao fim. Então, vamos lembrar, não adianta apenas você se preocupar na hora da preparação da refeição, você tem que se preocupar com o processo por inteiro, do recebimento, do preparo e até ao momento, né, de servir a comida. Então, é um processo e você tem que realmente fazer com que esse processo ande corretamente em todas as etapas. E lembrando que o técnico, ele também pode ter aquela comunicação, eu tenho alguma dúvida em relação a alguns procedimentos. Fala para o gestor, que ele fala com o nutricionista, ele te encaminha lá, você tira todas as dúvidas, ou solicita ao nutricionista que faça um treinamento, uma capacitação para vocês, para que vocês possam tirar as dúvidas e executar sem medo a atividade, certo? E nós temos também, dentro da política de alimentação, 2 exigências que podem se referir a esse controle, né? Primeiro, eu envio por parte do gestor do termo de compromisso com relação à qualidade da alimentação escolar oferecida e o outro é o teste de aceitabilidade, né? Esse teste aqui geralmente é realizado quando algum tipo de alimento ele não está sendo aceito. Por quê? Né? Então, quando tem uma oferta de uma alimentação, algum produto atípico, é realizado esse teste de aceitabilidade. E o termo de compromisso entre município e estado, que é feito ambas as partes, onde tem um compromisso nesse controle de qualidade da alimentação escolar.
Agora nós vamos para o CAI, né? Nossa sexta unidade. Então, o conselho, cada estado ou município deverá possuir um conselho de alimentação escolar, que é o CAI, tá? Que ele é um órgão colegiado, deliberativo e autônomo. É independente da prefeitura ou secretaria de estado da educação. Qual é o objetivo do CAI? É acompanhar, fiscalizar todo o processo de alimentação escolar. Olha aqui, desde a compra dos gêneros alimentícios até a distribuição da alimentação escolar aos alunos. Então, o CAI, ele tem uma responsabilidade muito grande. Olha o controle de qualidade, olha a fiscalização aqui também, né? E nós temos aqui a constituição do Conselho de Alimentação Escolar. Ele é formado por pais de alunos, 2 representantes, né? Da educação, 2, que podem ser professores ou alunos. Nós temos representantes da sociedade civil, que são 2, que pode ser igreja, sindicato rural, associação de moradores e clubes, e um representante do poder executivo. Lembrando que as atribuições do Conselho de Alimentação Escolar é acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos princípios e diretrizes do PNAE. Lembra que nós falamos há pouco atrás? 2. O CAI deverá acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos relacionados à alimentação escolar, ou seja, verificar se o dinheiro realmente que foi destinado para a compra da alimentação está sendo utilizado para a compra de alimentos. Deverá zelar pela qualidade dos produtos, em especial quanto, olha só, as condições higiênicas e aceitabilidade dos cardápios ofertados, se está sendo feito com higiene e se não está tendo desperdício. 4. Deverá receber informações da execução do PNAE realizada pelos gestores e emitir parecer conclusivo para aprovação ou não de prestação de contas da execução do programa. Então, o CAI, ele tem uma importância fundamental nesse sentido. Comunicar qualquer irregularidade identificada na execução da alimentação escolar e fornecer informações e apresentar relatórios sobre acompanhamento do programa. Nós temos agora a alimentação escolar no contexto internacional. Nós sabemos que a alimentação escolar, ela cresceu e atualmente ela é vista como um dos maiores programas de alimentação do mundo, né? Então, o Brasil, ele conseguiu manter essa questão da alimentação com recursos próprios, né? Melhorou tanto a sua cobertura, né? E quanto à sua eficiência também. Então, ela abrange todos os alunos e agora são alimentos variados, são alimentos in natura e não mais produtos industrializados, né, professora? Isso, a gente viu toda uma modificação, né, em relação à alimentação escolar, desde de quando surgiu o programa até hoje. Até hoje. Então, e o nosso Brasil, ele faz parte da rede latino-americana de alimentação escolar, que foi criada em 2004. O objetivo dessa rede era a troca de experiências na área da alimentação escolar e a prestação da assistência técnica, né? E no nosso Brasil, existem várias ações e programas institucionais para que estas estratégias sejam seguidas. São estratégias para que sejam seguidas dentro da área escolar. Então, dentre elas, destacaremos a alimentação escolar, que é um meio para alcançar essas metas. Então, essas metas são essas aqui, olha. A primeira delas é alcançar o peso saudável e reduzir o consumo de alimentos de alto teor de açúcar e gorduras. 2. Aumentar o consumo de fibras, frutas e vegetais. 3. Diminuir o consumo de sal. 4. Ambiente escolar que promova atividade física e alimentação saudável. Essas metas, elas tem que ser alcançada e dentro da escola, provavelmente, alguns de vocês agora, com essa questão de conhecimento, adquirirem mais conhecimentos, vocês já deveriam estar até fazendo sem
o saber, não é verdade, professora? Isso mesmo. Então, vocês, como a gente viu, né, vocês são pessoas importantes em todo esse processo do PENAI. Então, como a gente já sugeriu, se você não leu ainda, leia a resolução para que você possa ficar por dentro e entender um pouco mais sobre o PENAI. E assim você entender melhor também o seu trabalho, que está diretamente ligado ao PENAI. Como alcançar essas metas? Na hora que eu for preparar o meu alimento salgado, reduzir o consumo de sal, de gordura. Na hora que eu for fazer o meu suco, eu vou reduzir a quantidade de açúcar, não é, professora? Na hora que eu for fazer um achocolatado, reduz a quantidade, o café, enfim, essas reduções. E a escola, ela é um ambiente ideal, é um ambiente promotor de educação, de aprendizado, e agora também a questão da educação alimentar e nutricional, que é muito importante, ofertar alimentação de qualidade para que sejam inseridos novos hábitos alimentares, pelo menos ali dentro do contexto escolar. Nós temos essa obrigação, nós temos essa responsabilidade para com o nosso público, que são os alunos, não é isso, professora? Isso mesmo, e como vocês já aprenderam também, né, em outros módulos, essas metas podem ser alcançadas também pela questão da educação nutricional, né? Não só você fazendo, como a professora falou, reduzindo essa questão do sal, do açúcar, mas também dando palestras, passando informações para esses alunos de como se alimentar de uma maneira mais saudável, que você já sabe, você já aprendeu isso, então comece a praticar a educação nutricional. Isso, e não só técnico com os alunos, mas com seus colegas também, que com certeza alguns não sabem de algum tipo de informação. Às vezes são informações simples, mas que para eles, nossa mãe, isso aí vai fazer toda a diferença. E muitos deles absorvem e realmente fazem uso disso, né? E outro público também são os pais. Então vocês poderiam estar aproveitando, né, no momento de uma reunião de pais, passar essa informação ou um folder, alguma coisa assim. Então é muito importante para eles verem que realmente dentro da escola, a questão da alimentação escolar, ela abrange a questão da qualidade, né, da alimentação. Então isso pode ser realmente um incentivo para que eles também façam em casa. Então passar essa informação para os pais é essencial. E fazem, né, professora, que eles são os melhores multiplicadores, isso é certo. Em relação também às merendas, né, que às vezes a criança traz de casa, então é uma maneira dele mandar um alimento mais saudável. Com certeza. Nossa aula, ela fica por aqui. Nós esperamos que vocês tenham aproveitado o máximo. Nós queremos desejar a vocês uma ótima atividade. Obrigada pela atenção, por terem nos assistido aí. Um abraço a todos os polos, né, professora? E agradecendo, e queremos contar sempre com a participação de vocês, com a interação nas aulas. Isso é muito importante para a gente ver essa questão do conhecimento, esclarecer as dúvidas. É importante para que as coisas fluam de uma forma melhor, não é isso? Mesmo, espero que vocês tenham gostado desse módulo, né? Um módulo que falava sobre as resoluções, sobre as políticas, para que vocês possam realmente estar entendendo de onde surgiu essa questão da alimentação escolar. Então, aguardamos vocês num próximo módulo e boa atividade. Uma boa atividade, um grande abraço e até nosso próximo módulo.